Então eu lhes convido hoje a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9. Vamos orar? Meu Pai amado, Pai celestial, é maravilhoso estar em sua presença. E independente daquilo que alguns receberam no decorrer dessa semana, pois acredito, Senhor, que o Senhor preparou palavras que irão erguer aquele que está abatido e endireitar aquilo que está desviado, porque a sua palavra é poderosa, pois usa os meus lábios mais uma vez para falar com o seu povo e também para aqueles que não é seu povo, para que seja seu povo. Muito obrigado por mais oportunidade de estar na sua doce e maravilhosa presença, Espírito Santo. E todos dizem amém. Glória a Deus. 2 Samuel 18, 9. Vamos falar um pouquinho daquilo que temos estudado nas semanas anteriores para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez. Então, na semana passada, o que nós estudamos? Nós estudamos a grande conspiração do filho de Davi, chamado Absalão. Absalão, não confunde com Salomão. Absalão, um filho rebelde, realmente taxado e conhecido por ser um filho cujo tinha tantos dons, dom de beleza, dom de falar, dom de liderar, porém usou seus dons para o mal, mesmo tendo oportunidade de ser filho de um pai exemplar, que era Davi. Quando falo de pai exemplar, Davi tinha suas falhas e Davi falhou. Mas quem não falha? Pois do menor ao maior, todos haverão de falhar, porque o único que não falha é aquele que é santo, 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 Jesus Cristo, aquele cujo venceu na cruz do Calvário, né? Então, nós estudamos a conspiração nas semanas passadas do filho de Davi, chamado Absalão, por causa da sua ambição, ou seja, também por causa do seu ego. Tudo isso levou Absalão a cumprir com aquilo que estava nos planos de Satanás. Quais são os planos de Satanás? E usar pessoas cujo tem brechas para assim se opor aos planos que Deus tem para a vida dos escolhidos. Aqueles que já são de Satanás, Satanás não se preocupe por esses, porque apenas dá aquilo que eles pedem na sua concupiscência. Mas Satanás tem problema com aquele cujo pode se tornar um problema para ele, porque todos que são da luz é problema para as trevas. Então, Absalão, amados, ele virou rei sobre Israel e Davi não teve outra opção do que fugir de Jerusalém para se refugiar no deserto. E após ouvir os conselhos de Uzai, nós tínhamos visto isso, Absalão decide atacar o exército do seu pai Davi e, a qualquer preço, matar o seu próprio pai. Olha isso, matar o seu próprio pai, matar o escolhido de Deus. E Davi sabia que haveria um grande confronto entre o rei falso, Absalão, e o verdadeiro rei Davi.
Davi se preparou. Davi se preparou e preparou seu exército para um grande e terrível confronto. E disse a Bíblia que o confronto, inclusive, porque houve esse confronto entre o exército de Absalão, que dirigia Israel, né, com o exército cujo fugiu com o verdadeiro rei, com o rei Davi. E esse confronto aconteceu foi um confronto muito doloroso, onde teve muitos mortos, muitas perdas de soldados, se espalhou esse confronto por todo o país e, inclusive, diz a palavra que a maior matança de soldados aconteceu aonde? Na floresta de Efraim. Eu estarei muito falando dessa noite sobre a floresta de Efraim, o que aconteceu nessa floresta de Efraim. E o exército de Davi venceu. Claro, aqueles que estão com Deus sempre serão maioria. Isso mesmo, já falei sobre isso. Mesmo que você esteja sozinho, com Deus, e que seus adversários fossem inúmeros, assim como os grãos de areia do mar, na beira da praia, pois, amados, você com Deus sempre serão majoritários. Em nome de Jesus Cristo. E Davi venceu, meus amados. E antes justamente que termine a batalha, olha que interessante, vamos ver o que aconteceu. Segundo Samuel 18:9, diz: durante a batalha, Absalão, o falso rei, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula prosseguiu. Bom, vamos lá. Amada igreja, presta atenção ao que eu estarei ministrando nessa noite. Qual o melhor refúgio para um rei como Absalão, né, do que se esconder numa vasta floresta cheia de árvore? Ou seja, não existe melhor refúgio para se esconder, concordarão comigo, do que a floresta de Efraim. Uma floresta densa em árvore cujo qualquer poderia se esconder. Por acaso, um Absalão, um filho rebelde, um desobediente da palavra de Deus, um que diz: eu moro em Jerusalém, eu sou israelito de verdade, mas não é. Poderá se esconder de Deus numa imensa e densa floresta, cheia de árvore, e dizer: realmente, ali o exército de Davi não me acha. Poderá um Absalão se esconder do exército daquele cujo defende o rei escolhido? Quais seriam as probabilidades de Absalão ser encontrado dos seus perseguidores? Se você se coloca no lugar de Absalão, que não tem nada de Deus, mas que certamente diz: aí não sou pego, aí ninguém me pega. Pois, qual você acha que são as probabilidades de Absalão
ser pego pelo exército de Deus, que pertence a Deus, que estão com Davi. Certamente, meus amados, o rei cujo desonrou, o verdadeiro rei, diria: aqui não me acharão nunca. Aqui não serei achado. Será? E essa passagem não lhe faz lembrar algo que no futuro acontecerá? Como assim, pastor Cris? Por acaso, o Senhor não avisou a sua igreja, e quantas vezes eu preguei, inclusive, acerca dessa passagem, que haverá um grande confronto final de dois reis no vale de Megido, no vale, no vale da decisão, haverá um confronto de dois reis? Quem são esses reis? O rei falso e o rei verdadeiro. O rei falso, que assim expulsou o reinado daquele que um dia reinou, contra aquele cujo voltará o Rei dos Reis, a batalha final. Quando o Rei das Trevas irá tomar Jerusalém a fim de profaná-la, o Rei dos Reis não viria das nuvens com seu exército para derrotar o rei rebelde? Pois, amados, presta atenção àquilo que eu vou estar falando. O valente tomou os despojos de Jerusalém e, assim como Absalão fez em tempos em Jerusalém, maculou as concubinas do rei Davi, deitando-se com elas. Vocês lembram que quando Absalão tomou o poder e o seu trono, o que ele fez com as concubinas do seu pai, cujo dominava sobre Israel? Ele se deitou com ela. Ele pegou uma tenda e publicamente se deitou com as próprias esposas, as próprias concubinas do seu pai. E não é assim que Satanás fez com as filhas de Jerusalém, com a descendência de Adão e Eva, cujo um dia a humanidade eram santa. Não é assim que os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens, como assim a palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis? Porque assim Satanás colocou sua tenda e para profanar e ferir o Pai, o Rei dos Reis, contaminou aquele cujo um dia eram suas esposas, suas filhas, suas mulheres, sua igreja. Pois o valente tomou os despojos de Jerusalém e, assim como Absalão fez, maculou as concubinas do rei Davi, deitando-se com elas, pois assim Absalão fez com seu próprio pai. Assim Satanás fez com a descendência dos filhos de Adão e Eva, cujo de geração em geração foram tomados e desonrados pelo valente chamado Satanás. Mas, amada igreja, assim como Absalão, seguro e armado,
sabendo que o rei Davi, iria se defender, Satanás, o valente, reinando como príncipe neste mundo, e leão a guardar o seu reino, pois assim Satanás sabia que Davi, que o rei dos reis, que o filho de Davi, que o leão da tribo de Judá, iria o confrontar. Pois assim diz o Senhor, agora, para vocês, amada igreja. Quando Satanás observou que viria um leão maior, mais feroz, com uma juba real, esse se alarmou e todos os seus combatentes se armaram, porque assim como na selva, como um leão que anda perambulando, buscando um território, esse leão vem a um determinado território para poder tomar posse daquele território. Mas para isso, esse leão tem que vencer o leão residente, porque esse leão, aos olhos dos leões residentes, é um leão nômade. E esse nômade é muito mais forte. E se ele vencer a batalha contra o leão residente, Satanás, ele terá o direito de se acasalar com as leoas e procriar a sua espécie. Pois assim diz o Senhor, assim também é no reino dos céus. Há um leão que vive no derredor de vós para poder lhe devorar. Ele é valente. Ele causa medo. Ele tem todos os despojos. Ele é um leão cujo ruge, caçando quem pode devorar, porque ele tem sede e fome de sangue. E impiedade é o seu nome. Impiedade é o nome dele, porque esse não tem piedade nenhuma. Mas ele se acha valente porque ele é armado e tem todos os seus despojos e armaduras de guerra, porque as leoas que estão debaixo do seu domínio estão como exército pronto a defender o seu território. Assim, Satanás, durante muito tempo, teve seu território sobre a terra. E até então, não se manifestou nem na época de Abraão. Até então, não se manifestou nem na época de Moisés, nem na época de Isaías e nem na época de Zacarias. Mas quando Satanás observou que veio um leão maior do que ele, um valente maior do que ele, então esse se alarmou e se levantou para a batalha. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Pois isso, filhos meus, por isso, filhos meus, assim diz o Senhor, não se ouvirá falar tanto do diabo como no Novo Testamento, porque pouco Ezequiel falou, pouco Isaías falou, mas muito eu, o Messias, falei sobre o inferno e sobre o adversário. Entende agora, porque o avivamento veio comigo e o avivamento estava em mim.
inquietou-se o exército do inferno, visto que até então o maligno, o valente, guardava armado a sua casa e em segurança e mantinha tudo quanto tinha. Quando então chegou o que foi mais valente do que ele, para tomar-lhe a armadura e os despojos, então a guerra foi travada. E mais uma vez, a guerra foi travada porque esse já tinha perdido a guerra, a primeira guerra, e sabia que ele tinha perdido a guerra para Miguel e seu exército, porque o anjo de guerra batalhou contra a serpente. E venceu Miguel, a serpente, e precipitou abaixo, porque na grande batalha, Miguel venceu. Mas ele sabia, Satanás sabia, que mais forte do que Miguel viria para derrotá-lo. E quando esse leão rugiu a quilômetros de distância, o leão residente disse a seu exército: esse é o leão da tribo de Judá. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: filhinhos, não é por acaso que o leão tem título de rei. E o leão da tribo de Judá é muito maior do que o leão que está ao derredor para vos devorar. Aleluia! Aleluia! Então, amada igreja, o confronto entre dois reis acontecerá. Isso é inevitável. Assim como o confronto entre o falso rei Absalão e o verdadeiro rei Davi. Quem pôde resistir ao exército de Davi? O exército de Absalão? Aquele cujo era muito maior em números. Quem pôde resistir ao exército cujo estava sendo liderado por um homem que temia a Deus? Será que o exército de Davi venceu porque estavam em maior número? Certamente não. Davi venceu, meus amados, porque quem pelejava com ele e do lado dele era o leão da tribo de Judá. A pergunta que eu lhes faço, amada igreja: quem escapará do juízo do Senhor e quem logrará se esconder em caverna ou em floresta quando o exército do Senhor virá no grande dia? Quem conseguirá se escapar? Qual ímpio, qual rebelde conseguirá se escapar nas cavernas? Será que o Senhor o achará? Ou se esconderá através de tanques de guerra e dizer: ali nós venceremos? Não tem quem fura esse ferro blindado. Ou será que alguns se esconderão dentro de aviões de última geração, carregadas de bombas nucleares, e diz: nós vamos vencer esse rei que está por voltar e que quer ser o nosso rei? Quem conseguirá escapar das garras do exército dos escolhidos?
pois não haverá como escapar daqueles que tudo vê e daquele que tudo vê. Os filhos rebeldes, os Absalões, mesmo que se sentindo seguro, assentados sobre suas mulas, que servem de escape, serão achados por Deus na floresta de Efraim. Porque assim, no cume da batalha, no ápice da batalha, Absalão tentou se refugiar e se esconder na floresta de Efraim com sua mula, que o levava por onde ele queria. E nas árvores cujo deveriam esconder Absalão, não exerceriam o seu papel de esconder Absalão? Numa floresta, as árvores da floresta não exerceriam o seu papel de esconder Absalão? E a mula? Porque a mula tinha um papel para Absalão. A mula que leva Absalão para cá e para lá. Seria ela traidora para me levar aonde não quero estar? Pois nós vamos ler, meus amados, o que a Bíblia fala acerca da floresta de Efraim. Porque houve um mistério na floresta de Efraim. Houve um mistério cujo o filho rebelde que confrontou o verdadeiro rei se escondeu. Olha que diz em 2 Samuel 18:8, diz assim: a batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta, sublinha, a floresta naquele dia matou mais que a espada. A floresta matou muito mais do que a espada. Como assim? Ou seja, em vez da floresta conspirar em favor de Absalão e o seu exército, a floresta foi a maior armadilha e desgraça para o exército de Absalão e para o Absalão. A Bíblia diz que a floresta matou mais do que a espada. Está escrito. Tudo que na floresta tinha, porque o que tem numa floresta? Tem animais, tem árvores, tem galhos. Tudo o que na floresta tinha, animais, árvores, buracos na floresta, receberem ordem do Senhor para se levantar contra aqueles que conspiravam contra a verdade. O que aconteceu com o filho rebelde, Absalão? Ele estava se escondendo da grande batalha, porque queria ser poupado, e diz, aqui ninguém me acha. E ali, de repente, ele é encontrado pelo exército de Davi. Só que Absalão estava sobre sua mula. E ali, tentando fugir, a sua mula o levou entre galhos, a passar por um lugar estreito, muito estreito, não amplo, estreito, e passou pelo lugar estreito, onde o cabelo de Absalão foi preso a galhos. E a mula continuou seu caminho e deixou Absalão pendurado no ar entre céu e terra. É incrível, né, gente?
A mula entrou em meio a galhos e os cabelos de Absalão foram presos. Mas o que chama a minha atenção, meus amados, é que a mula, ela não parou. Quando Absalão ficou preso pelo cabelo, a mula não parou. Ela não parou. Por acaso, Absalão não teria as rédeas em mãos para que a mula obedecesse? Absalão não poderia dizer, ei, para aí. Ele não tinha as rédeas em mão? Certamente sim. E o que aconteceu com a mula? Não obedeceu. Não obedeceu. A mula o abandonou. Quantas mulas, escuta, porque eu estou falando agora com alguns Absalões. Quantas mulas foram usadas para levar alguns aonde jamais deveriam ter ido e entrado? E até o dia de hoje, aqueles Absalão dizem: a minha mula sempre me levou aonde quis e sempre foi fiel a mim, porque sempre obedecia à minha vontade. Ok. Tá bom, Absalão. Obedeceu a tua vontade durante um tempo determinado por Deus. Mas eu te pergunto, e quando o exército de Davi decide te encontrar na floresta, pensas tu que a tua mula irá te salvar? Pois eu vos digo nessa noite, os que ainda brincam com Deus serão achados e aquilo que era para esses a sua segurança e força será aquilo que o levará para a sua perdição, para a sua morte espiritual. Por acaso, há uma mula que te leva aonde você quer? Existe uma mula que te leva aonde você quer? E essa mula não fala nada com ninguém. Ela é bem cúmplice contigo. Só ela sabe. Quando desejas fornicar, a mula te leva a fornicar. Quando deseja adulterar, a mula te leva a adulterar. Quando deseja entrar na internet para te nutrir de lixo de pornografia, a mula te leva até a pornografia. Quando desejas mentir, a mula te leva a mentir e te esquivar para não ser pego. Mas haverá um dia, Absalão, que quando o Senhor te caçará, a tua mula te entregará à morte. E mesmo que você grite, mula, mula, volte para que eu possa me apoiar em ti, ela já estará bem longe. Ela já estará bem longe, porque à vista do exército da luz, essa mula tem que fugir. E os galhos? Os galhos e as árvores da floresta de Efraim. Os galhos também conspiraram contra Absalão? Certamente sim, porque toda a floresta foi contra.
Os galhos serão usados para dar um limite aonde Absalão pode chegar. Porque o papel dos galhos da árvore grande é dizer até aqui, Absalão. E eu permiti que tu pudesse andar. Até aqui a mula te levou. Os galhos serão usados para dar um limite aonde Absalão pode chegar. E mesmo que Absalão tente se debater entre terra firme e no ar, o galho não quebrará. Mesmo que o peso de Absalão seja maior do que a força que o galho possa suportar, eu vos digo, o galho não irá quebrar. Porque o galho terá o seu papel na floresta. O galho pendurará o filho rebelde entre céu e terra, para que o exército escolhido veja a consequência daquele que se rebelam contra o rei Davi. Ou seja, Absalão servirá de exemplo para aqueles que brincam com Deus. Ali a vergonha dos Absalão é exposta a público. Todos conseguem ver Absalão. Até mesmo Joabe e os seus escudeiros. Porque Joabe estava lá e foi o primeiro a encravar flechas no peito dele, e os seus escudeiros depois deram um fim a Absalão. Absalão morreu lá. Absalão morreu assim como viveu. Entre céu e terra. Nem para lá e nem para cá. Às vezes do diabo, às vezes de Deus. Um crente que vivia em cima do muro. Meus amados, decidem-se. Ou somos do Senhor, ou somos de Jesus, ou não somos de Jesus. Absalão tinha convicção de que Deus estava com ele, até sacrifício. Quando chegou em Jerusalém para se proclamar rei, ele fez ao Deus vivo. Ele tinha muita coisa de crente. Mas não era. Porque os seus frutos, a sua ambição, os seus relacionamentos não condizia e revelava que não era um rei verdadeiro, levantado por Deus. Duro, meus amados, é ver a mão e o exército de Deus se levantar contra aquele cujo não querem honrar o rei. O leão da tribo de Judá, ele é nobre, ele é bondoso, ele é majestoso, ele é poderoso,
e ele faz tremer pelo seu rugido todos aqueles cujo pertence e pertencerão ao valente que disse ser valente, mas quando o verá, saberá que é o fim. Vamos orar. Pai amado, essa palavra é para que o temor e o tremor possa entrar no coração daqueles que ainda são assim como Absalão. Tiveram oportunidade de serem filhos a reinar, mas pelas suas atitudes ocultas foram achados rebeldes, e no seu esconderijo, pois aquilo que para esses era a segurança, pois revelou a sua fraqueza e expôs a escândalo aquilo que para Absalão era seu lugar, aonde, segundo ele, jamais seria pego. Mas quem se esconderá do seu exército, dos seus anjos de guerra, dos seus varões de guerra, sendo que tudo vês? Lhe agradecemos, Rei, por essa palavra. E que haja conserto nessa noite daquele que ainda faz com que a mula está levando Absalão aonde não deve ir. Porque se depois dessa palavra Absalão continua, a mula não o levará mais aonde deseja Absalão, mas aonde Absalão não quer ir, para o inferno. Muito obrigado, Senhor, porque nesse ministério a verdade será falada. Lhe agradecemos. Amém e amém.